sido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza, consoladora ou punitiva, do próprio futuro. A fatalidade existirá, se assim o quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva, de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio a preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Assim também, nos programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias, que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por nós anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, dá-lhe cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim o façamos, porque, entregue a si mesmo, resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Outros sim, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas. Pois nenhum espírito, encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com a dedicação às causas nobres, devotando seus empreendimentos generosos para o bem do próximo. Ele, porém, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações, que, antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, se comprometeu a atender. Será livre, sim. Mas, no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a. Como vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Penetramos vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas, velando-se apenas o ingresso no interior de cada uma com discretos reposteiros de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante continuou ali despertando nossa atenção, fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão. Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente alourada penetrava por ogivas graciosas engrinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino inspirando a ornamentação. A um ângulo do salão, destacamos uma como tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos, e, deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudou-nos com esta fórmula singular, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a destra. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália apresentou-nos a ela, amavelmente. Eu vos esperava, meus amigos. Irmã Teócrito comunicou-se comigo esta manhã, cientificando-me de vossa necessidade de esclarecimentos rápidos, relativamente a este núcleo. Acompanhar-vos-ei eu mesma pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento, que a todos vós receberá um dia, pois ninguém há, internado nesta colônia, que deixe de passar sob seus umbrais. Era uma religiosa. Seu hábito nível, como esbatido por fosforescências de ouro pálido, que se diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto, era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária glorificada por poema sacro e arrebatador. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria, quando na terra, essa dama encantadora que, agora, no mundo espiritual, nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando,
ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas, nos serviços da vinha do Senhor. Sei, porém, que, honrando certamente o hábito humilde no desempenho de tarefas terrenas nobilitantes, eu havia agora sublimá-lo no além, no seio de congregação fraterna e modelar, onde eu merecia dirigir uma das mais importantes sessões, tal como a sessão do recolhimento, como fiel e iniciada cristão que era. Gentil e bondosa, convidou-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava, risonha e simples como grácil menina. Na época em que vivi, reclusa e quieta, no convento de Santa Maria, em o nosso exílio terreno, cultivava rosas em minhas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços para além dos muros que me insulavam. Foi esse o único passatempo que fluí no mundo das sombras, durante minha última romagem nele realizada. Eu falava às rosas, como as outras demais flores. Entendia-as, educava-as, criava-as como se o fizesse a seres pensantes muito queridos, divertia-me com elas, e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios oriundos das desilusões e das saudades ternas me extraiam do coração. Na comunidade não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas ou da contemplação íntima que se deveriam invariavelmente quedar, no intuito de limpar caráter e sentimentos para a boa sintonização com os eflúvios divinos. Mesmo as flores, não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam dos canteiros sob meus cuidados. Habituei-me a elas, desde então. E não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam da Virgem religiosa, Bellarmino aventou uma interrogação, que reputei indiscreta e de muito mau gosto. Sim, disse ele, vejo que continuais cultivando rosas nestas paragens do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. É, pois, possível uma tal coisa, irmã? Irmã Celestina. Para vos servir, caro irmão Bellarmino. Como assim? Não vedes aí as flores? Como não ser, então, possível? Oh! E por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se aqui, e não nos mundos materiais, que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido cada dia com os progressos de cada um de seus habitantes? Acaso existirá na Terra alguma coisa, no que concerne ao bem e ao belo, que não seja pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos preceitos ali retidos? O fluido da vida, que fez germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações, das quais nos utilizamos nestas regiões. O artista divino que enfeitou a terra, com tantos motivos galantes, não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo. Agradecemos a dádiva mimosa, que parecia refulgir e vibrar, possuída de ignotos princípios magnéticos. Aspiramos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria, sustida por colunatas majestosas. Dir-se-ia um claustro. De um lado e outro, portas esculpidas em motivos clássicos hindus alinhavam-se. E, de cima, a mesma claridade fluida e doce, acendendo tonalidades alouradas, a cada passo infundindo confiança e alegria. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas e, enquanto entrávamos, surpreendidos verificávamos pertencerem a extensos dormitórios. Esclarecia ela. Quando se positivam a necessidade e a época de o asilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias, provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. Do gabinete, pois, de irmão Demétrio, será encaminhado a esta seção e aqui passará a residir como interno.
hospedamo-lo com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio o mais consolador e reanimador possível. Porquanto, geralmente, o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará, um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, mas se angustia ao penetrar estes umbrais. Aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente, enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora, antes percebe com clareza, o que o guarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se à proporção que se vão formando os preparativos, torna-se verdadeiramente angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Pois, desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde, ao findar o exílio. É com acento circunflexo bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará destes separado, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário, continuará alvo das atenções de quantos por ele zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará, por isso, desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhando, instruído, confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto, e o fará, necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela, está da mesma forma internado em nosso instituto porque a reencarnação a que se submete não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas, eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as benfazíveis bênçãos da presença daqueles que lhes foram como anjos tutelares a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça, e, por isso, se angustiam e sofrem. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui, no recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta tão bem dotado pela sabedoria do Todo Misericordioso, e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade terrena, ele a detesta e quisera afinar-se com outra que lhe falasse melhor aos anseios íntimos. Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que aqui são internados, arrependem-se do intuito que traziam e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento, no que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos, então, ao local de onde vieram e entregues a seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos até que se decida o único recurso que lhes conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores, a reencarnação. Uma vez aqui recolhidos, porém, não permanecerão inativos, à espera de quem lhes prepare a moradia terrena do futuro. Com seus instrutores trabalham nos preparativos para o renascimento próprio, colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam, para a expiação, nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles, estudam, sob orientação dos guias missionários, a programação de suas atividades na Terra, aprendendo, numa espécie de aula prática, fornecida através de quadros inteligentes e movimentados quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica, agindo com acerto e prudência, viajam assiduamente à Terra, onde se demoram, sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme siam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto, a eles mesmos convém que se resignem à situação antes do ingresso no corpo carnal,
para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu, e, depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso a difícil situação de aceitarem para o renascimento meio hostil, onde existirão apenas, rodeando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes portanto aos infortúnios que os sacudirão. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis, perquiri eu, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora. Movimentam-se em torno da procura de uma família, de um ambiente, de genitores principalmente, caridosos bastante para concordarem em receber em seu seio um rebento estranho, que lhes será motivo de constantes preocupações, pois que condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida. Existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando desgraçados, como aqueles que vistes no manicômio, ficam aqui, detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores, pois, como sabeis, eles, além de incapacitados para a colaboração com seus mentores em torno da causa própria, o estado que arrastam é de tal forma precário que, para o renascimento, só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa provação para os pais que os receberem. Consoante já foi explanado perante vosso entendimento, muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos mudos, enfermos incuráveis, etc., etc., e apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem espiadas pelos pais. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem, com aqueles que têm possibilidade de se tornarem genitores e possuam débitos gravosos a solverem perante a divina justiça, comoventes convênios, acordos supremos como este. E concordem em receber em seu seio aqueles desditosos, como filhos, e os amparem na via crucis da expiação, pois eles necessitam da reencarnação a fim de voltarem-se do entorpecimento a que o suicídio os arrojou, e, assim, melhorarem de situação. Que pratiquem, pelo amor do divino Cordeiro, imolado no alto do Calvário por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida mortal, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução, para os estados compensadores e felizes. Que consintam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando em seu lar generoso pupilos seus, dos mais infelicitados pelo passado pecaminoso, até que finde a expiação necessária, a qual lhes sobrou da lição pavorosa do suicídio. Pois, determina a lei que a caridade cubra uma multidão de pecados. E eles, genitores, que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude que bem poderiam praticar, servindo aos sagrados desígnios do Criador. No entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa com amarga tarefa, outros existem que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último ceitil, a contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu, sob um teto amoroso e honradamente constituído. Não se sentindo a isso obrigados por lei, preferem as asperezas das próprias provações, ao lado de prole sadia e graciosa, a suavização das penas, com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais, que só lhes acarretariam desgostos e inquietações. E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça, ó Deus do céu? Como nos reencarnaremos então, nós, a quem tudo faltará, até mesmo paz? Inquiri, impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria ao corpo certamente cego, Mário sem as mãos, Belarmino enfermiço e infeliz desde o berço.
Obtereis novos informes na seção de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém, visitemos estas dependências que também a vós abrigarão um dia, ao iniciardes as jornadas reparadoras. Era o recolhimento como enorme internato, compondo-se de 4 pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações nas disposições internas. No primeiro, reuniam-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré que preferiram reencarnação imediata, bem assim os do isolamento, ao passo que o terceiro abrigava os prisioneiros da torre, e o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino reservava-se hospedagem idêntica, localizada, porém, em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Celestina levou-nos a tudo esmiuçar. O reencarnante seria ali registrado, seu nome, o local onde renasceria, a data do acontecimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, etc., etc., tudo, em torno dele, ficaria modelarmente arquivado. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis, que tudo tentavam a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. A qualquer parte a que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises, onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, seria o recolhimento ponto de retorno, para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde gravitaria mais tarde, quando extinguida a existência corporal para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar a operação magnética necessária ao caso do renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado, no santuário das entranhas maternas, as quais mais não seriam, então, do que o prosseguimento do mesmo laboratório, uma comodependência temporária, ou de emergência, do departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do espírito que, assim constrangido e restringido em suas vibrações normais, ia modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da gestação. E explicaram-nos, ainda, que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral que no momento trazíamos o perispírito, o que amplamente ao nosso entendimento esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sob o magnetismo doente de vibrações oriundas de grandes desgraçados, como nós, segundo o que, com efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores. Não nos permitiram entrada no laboratório de restringimento, assim como não fora permitida a visita aos gabinetes de análises. No entanto, informaram-nos de que, ao se internar no laboratório, não se prenderia a ele o condenado. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas, que mantêm o universo, impeliam-no para o corpo que deveria habitar, afinando com este, ao mesmo tempo que harmonizava o seu perispírito ao daquela que consentira, voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei, em ser sua mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos. Que, durante a época dessa atração, que se opera lentamente, à proporção que a gestação progride, vai o condenado perdendo a pouco e pouco a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame, sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente. Que, à proporção que se adianta o estado de gestação no seio materno,
Suas vibrações, mais e mais se comprimindo, vão calcando muito profundamente, na organização astral, as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vividos no pretérito, produzindo-se então um esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, condoído das desgraças que adviriam se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos por que nascem na terra em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo. Que, ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofre em todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Que tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso a um suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção no laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia, digna de uma criação divina, será facilitada em seu cumprimento, e suavizada em suas perspectivas, quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo, e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência, pois, então, sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, bem certo, todos os esforços empregarão a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso. Passando, assim, por todas as dependências e obtendo sempre, ora de irmã Celestina, ora de Rosália, ou de um e outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras, jovens algumas, mesmo moçoilas mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis, que compunham o corpo de funcionários. Ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado, consultavam as notas provindas dos gabinetes de análises e as ordens do templo e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que competiria a cada pupilo da colônia que a terra voltasse em vestes carnais. Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam, nada mais, nada menos, do que o extremo rosário de suas expiações, os dias de angústias que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração, os testemunhos decisivos que todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo a fim de desagravar a consciência da desonra que a entenebrece, mormente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado. Não me pude conter. Diante de um exemplar dos mesmos esquemas verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria do pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever, perquiri, dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam um importante estabelecimento. E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica, ao tempo que respondia. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deva ser corrigida a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pode ditá-la, e, por isso, será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta os princípios desta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Daí o serem as nossas determinações concordes com a mais perfeita equanimidade, o que equivale dizer que não será possível deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas, uma vez que, se ela existe,
é porque o próprio paciente a originou com as causas que forneceu com seu mal proceder. Ela, pois, existe com ele. Está nele, tomando parte na sua personalidade. E será preciso que observe para libertar-se do cortejo de sombras que sua inobservância em sua alma projeta. Aliás, ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então, adquirirá novas responsabilidades, e repetirá 2, 3, 4 romagens planetárias para que possa pagar, até o último ceitil, os débitos que haja adquirido para com a Suprema Lei, segundo a advertência do Mestre Insigne. A essa altura despedimo-nos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação de recapitulações para atingirmos a de pesquisas. Grande número de funcionários emprestavam ali eficiente colaboração, sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços haviam de ser elaborados por comissões compostas de 2 a 4 personagens e um dirigente, os quais recebiam incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Havia, porém, como não ignoramos, escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos, prestando valiosos concursos a mais esse departamento, algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a crosta terrestre, e composta de seus discípulos Romeu e Alceste, o conde Ramiro de Guzmán, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os 2 canalejas, Olivier de Guzmán, o emérito educador da Torre, ao lado de Padre Anselmo, irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros, eficientemente prudentes e esclarecidos para o desempenho da alta missão conferida. Reconhecíamos comovidamente a benevolência insofismável desses servos do meigo Nazareno, os quais, a exemplo do mestre que tanto amavam que não desdenharem se apresentar à terra trajando a configuração humana, por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda, diminuíam-se também, detinham as próprias vibrações, materializavam-se, tomando-se densos e quase humanizados, no intuito de servirem à causa esposada por aquele mestre inesquecível e incomparável. Admirava-nos o fato de merecermos da parte deles tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto, enternecidas, nossas almas murmuravam ao nosso senso que cumpriria correspondêssemos a tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas, dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito desviou-nos de tais cogitações, encaminhando-se até nós e saudando-nos, após o que interrogou, sorrindo. Segundo o que venho observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por prenunciar modificação compensadora em vossas resoluções e, necessariamente, em vossos destinos. Que deduzis do quanto até agora observastes? Foi Belarmino de Queiroz e Souza quem se fez portador da opinião geral. Deduzimos, eminentíssimo irmão, disse com veemência, que, se nos fora dado conhecer estas coisas quando homens, seria mais que provável termos evitado o suicídio, conduzindo-nos por sistemas opostos aos que nos perderam. Quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que serei forte para as consequências que terei de arrostar destino em fora, até cobrir os déficits que me enxovalham a consciência. Ó, caro irmão Teócrito! Conquanto sofra, sinto-me agora um outro homem. Ou seja, um outro espírito. Acenderam-se em meu ser fachos de esperanças inapagáveis, que me fortalecem e reanimam poderosamente, induzindo-me a partir em busca do futuro, seja qual for. Saber positivamente que existo, que sois, que serei, convencendo-me de que nenhum só dos meus afetos mais santos, de minhas aspirações, meus ideais, assim como dos esforços empregados para o enriquecimento de meus cabedais intelectuais e morais se perderão jamais, triturados nas crenas execráveis da morte, por mim julgado outrora o ponto final de tudo quanto existe, certo de que a eternidade é a minha sublime herança, a qual me assista em direitos legítimos, pela filiação divina de que, como espírito, descendo, e, por isso,
também capacitado de que deverei alcançar a sucessão dos evos progredindo incessantemente, enriquecendo minhas faculdades com atributos que me levarão a atingir honrosamente planos magníficos da espiritualidade, com a conquista de mim mesmo para a realização do ideal divino, é para mim felicidade arrebatadora, que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, domar fadigas, arrostar todas as consequências delituosas do passado, para só me ocupar da conquista do futuro, ainda que tenha de galgar calvários dolorosos, excruciantes. Jamais, como homem, concebi possibilidades de tornar-me herói de tão sublime epopeia. Estou disposto a lutar, irmão Teócrito. A lutar e sofrer, para aprender, realizar e vencer. Sei o que me aguarda no embater das existências que se sucederão no meu trajeto. Sei que de horas amargas hão de sacudir minhas potências da alma, nos séculos que se dobarão no carreiro do minha jornada evolutiva. Mas não importa. Não importa. Eu sou imortal. Isso Deus Todo-Poderoso me destinou à eternidade. Será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa às minhas concepções ainda bizonhas de precito de uma colônia correcional. Não, porém, para errar e sofrer sempre, porquanto o Criador onipotente não se limitaria a deixar a sua descendência a tão parece recursos de ação. Ó, venerável Teócrito! Sinto-me inferiorizado ainda. Ainda não me despojei sequer dos bacilos que corroeram minha última organização animal, por mim destruída antes que o vírus da tuberculose terrível apodrecesse de vez, enervado que fiquei ao vê-la nauseabunda e detestável. Sei que terei de voltar à terra muito brevemente, pobre, órfão, tuberculoso ainda, tolhido por decepções diárias, precito a quem não acalentará o calor de uma só ilusão. Sei disso. Mas estou disposto a tudo levar de vencida. Regozijo-me até, com a severidade dessa justiça soberana, porque a lógica irrefragável que a proclama revela também oriunda de uma sabedoria que lhe impõe com a força do direito. E curvo-me, então, resignado e respeitoso. Teócrito sorriu. Passou, complacentemente, a destra sobre o ombro do interlocutor e observou, paternalmente tens o verbo inflamado e luzido, meu caro Belarmino. E, enquanto falavas, estive a pensar em como seriam belos os discursos que proferias em tuas aulas clássicas de dialética. Que perseveres em tão formosas quanto edificantes resoluções são os meus mais sinceros votos. Pois que, assim sendo, os caminhos do progresso que serás compelido a realizar serão aplainados e fáceis de vencer. Todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida aqui. A muitos outros, antes de ti, ofuscou. A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor até ao divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista animado de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas, para a travessa tumultuosa a que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser, simplesmente, a próxima existência que tomarás na arena terrestre. Vieste de uma encarnação em que foste primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Foste indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo ouro e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e dedicada. Apesar de tudo isso, faleste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Pensa, agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como desejas, órfão, pobre, doente, baldo de consolações e esperanças, perseguido por adversidade irremovível. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza, a ser vivida e vencida pois tu queres vencer, porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes à providência, porquanto isso empalideceria a vitória, se não anulasse.
Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmino, muito mais. E convém que te prepares antes da peleja iniciada. Mário Sobral aproximou-se, intranquilo como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito. Aqui me tens, filho. Dize tudo, confiante. É que desejo tomar uma resolução. Tomei-a já. Mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem sei, Mário, continua, tornou enternecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito. Quem é o responsável direto por mim, nesta colônia correcional em que me vejo internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero, assim, encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Senhor. Irmão. Por quem sois, apiedai-vos de mim, não posso mais. Providenciar meu retorno à sociedade terrena, quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio de minha família. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgostos, desde o berço até o túmulo, a minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias. A meus filhos, os quais rejeitei e esqueci. E a Eulina. Quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito, acima de tudo, esquecer, a fim de lograr tréguas, serenidade, para desenvolver ações apaziguadoras, capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico a fim de poder sentir o perdão do céu orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A trágica tormenta do vale sinistro não bastou. Não foi por Eulina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi, de joelhos, à sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência, do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição, como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus que me impõe. Não é a lei que me exige, sou eu que, voluntariamente, suplico ao Pai todo misericórdia que me conceda como supremo reconforto a minha desventura de transfuga da sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é quimera iludir os incautos que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Sim. Passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa. Que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina. E que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulina destituída de forças, naquela noite abominável, acometida de surpresa ante minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para, depois, encarar de frente os demais débitos a serem saudados, com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. O antigo boêmio de Lisboa discorria desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual, enternecido, obtemperou gravemente. Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Já, irmão Teócrito. Sim. Reconheço-te sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso, medida drástica que te moverá com muito menor morosidade à reabilitação honrosa que de ti exige a consciência. Pondera, no entanto, que foste também suicida e, por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra a tua presente organização, teu envoltório fluídico, modelador que será da tua futura estruturação carnal, levar-te-á a receberes, com o renascimento, um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo ou terreno. Eu desejo, irmão Teócrito, tudo,
Todo ser me é preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos, como o homem, quando tudo me faltar, para suas desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do todo-generoso Pai concederá como esmola suprema à minha irremediável situação. O esquecimento. Condoído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente: no momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, visita-me, no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos de tão melindrosas relações. Em seguida convidou-nos a tomar parte na comitiva que sob seus cuidados buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada, de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam, assim, à terapêutica por excelência, ainda sob sua vigilância, muito embora vários deles já se não encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré. Iríamos, no entanto, como simples observadores, visto nossas condições não permitirem colaboração de qualquer natureza. Já de posse das instruções necessárias e pronto para encetar espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria voltou-se para nós outros, exclamando: temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. Ide repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejas aproximavam-se, no intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedira-se, prometendo reencontrar-nos no mesmo local, já no dia imediato, para o prosseguimento das recomendações do nosso muito querido tutor, irmão Teócrito. 6. A cada um segundo suas obras. Digo-vos, em verdade, que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Jesus Cristo Novo Testamento. Foi com emoção que, cerca de 0 hora, deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo, por intermédio dos 2 Canalejas. Até então não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6 da tarde, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instrução. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congênere pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas contornadas de arvoredos recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irisava céu sereno produzindo efeitos cristalinos muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nível local. Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos todavia à sede da vigilância, vimos que enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo sentimos-los deslizar suavemente, sem que adviesse qualquer incômodo. E tanta a naturalidade que de forma alguma daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Subitamente estacou o veículo, enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos, curiosos e satisfeitos. Encontrávamos-nos em vasto pátio cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados, conquanto se apresentassem estes apenas com suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues a sono reparador. Ao fundo, o edifício, imenso, fartamente iluminado, todo branco e lucilante à claridade de possante lampadário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade tratava-se apenas de um apêndice da colônia,
aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição, posto de emergência móvel de que falara o chefe de nosso departamento, e o qual não nos era totalmente estranho por dele ouvirmos referências no caso de Margaridinha Silveira. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões de entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam gabinetes de trabalho. Em chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, e um parlatório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste e, enquanto nos fazia sentar nas confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara, entregou-lhes 2 endereços diferentes, observando: há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenires o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões, que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Bem sei, disse ele, a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade, louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitaremos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor, interrogai-me. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e aos renascimentos em seus proscênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu amigo. Nem eu aqui vos traria senão para proporcionar-vos algumas observações em torno dos nossos trabalhos de pesquisas. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e um lugarejo do Nordeste brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados à procura de 2 irmãs nossas cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente, através de existência de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para que, uma vez que seus envoltórios materiais estão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora. Aqui, entraremos em entendimento sobre a possibilidade de se tornarem mães de 2 pobres internos do manicômio, cujo único recurso a tentar, no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas. Interveio Belarmino, impressionado. Realmente, irmão Belarmino, continuou, encontram-se em situação tão desfavorável que, antes das experiências mesmas, que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, onde se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na terra, interrompida, antes do tempo justo, pelo suicídio. Dessa forma se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram, e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isto implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação,
como será fácil depreender. Temos já consultado várias damas, em outras localidades análogas, se prestariam, de boa mente, à caridade de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados a fim de aquecer em serviço a causa divina com abnegação, voluntariamente. A volta ao mundo das expiações, daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem. Alvitrei, fiel ao azedo pessimismo que me não deixara ainda. Não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado, e que, atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhes o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se, criminosamente, às sublimes funções da maternidade, sacrificando, nas próprias entranhas, os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante, e descurando-se, lamentavelmente, dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de outras vezes. Agora, imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas, uma na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente, ao invés de filhos missionários, inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral, e, por isso mesmo, úteis e benquistos que os seriam forçosamente na sociedade terrena terão de expiar os infanticídios passados, debruçando-se sobre miseráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culposos, reputados grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos. Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também àqueles que faliram no seio da família, levando, de qualquer forma, o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando, com o menosprezo de que deu prova, o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se, de qualquer forma, na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal, a que se furtaram, entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizer entre estranhos, simplesmente.
Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual e que há mister de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir, indissoluvelmente, todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Entre mentes, davam entrada no singular gabinete dois infelizes exilados do manicômio, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecia